Salve, salve rapaziada que acompanha o canal Opala 7879 Azul Iguaçu Metálico. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que faz parte de uma série de dois vídeos sobre numismática. Eu quero divulgar o canal do Ângelo, é um youtuber muito carismático aí dessa rede social do YouTube. Ele, cara, faltam somente 6 inscritos até o momento para que ele bata a meta dos primeiros 1.000 inscritos no canal dele. Mas vamos lá, ao longo do vídeo eu vou falando um pouco do trabalho dele, vou falar um pouco do tema aí do vídeo de hoje. E depois de terminar esse vídeo eu vou gravar, aproveitar aproveitar tudo isso aí e fazer um outro vídeo em italiano, falando em italiano, mesmo tema, mesma linha de abordagem, mas agora focado para que o público europeu conheça o trabalho dos numismáticos brasileiros, porque as nossas moedas de cruzeiro, acho que são poucos colecionadores que devem tê-las lá na Europa, e para eles, esses aspectos culturais, históricos do nosso país serão muito exóticos, muito curiosos para que eles conheçam. Então tenho certeza que isso vai atrair o interesse de bastante gente internacional e vai dar uma visibilidade maior ainda para o canal dele, né? Aí cabe ao Ângelo aprender inglês, se ele já não sabe, italiano, alemão e começar a interagir com o público do exterior também. Mas sem mais demoras, vamos lá. A primeira moeda aqui das que eu tenho em casa é essa de 50 centavos, de 1978. Ela tem aí uma imagem de um porto, né? Um porto aí, mas é um porto moderno, um porto que já tem um guincho, né? Um equipamento aí para colocar cargas e colocar e tirar cargas do navio. Essa moeda ela foi feita em 78 em comemoração à indústria naval brasileira. Havia outras moedas que comemoravam aí, prestigiavam a indústria petrolífera brasileira. Havia uma série anterior, nos anos anteriores, de moedas que enalteciam a produção de alimentos do Brasil para o mundo, né? Alimentos para o mundo, esse era o nome da série. E desta específica de 78, essa que eu tenho aqui, ela tem em uma de suas faces uma imagem que prestigia, que chama a atenção, né? Que aborda aí, faz uma alegoria da indústria naval brasileira. E na outra, a figura dessa mulher aí, essa efígie, esse é o nome específico, nome numismática, é da República. Como é que eu sei disso? Tá vendo o gorrinho dela aí? Prestem bastante atenção aí, o gorrinho vermelho. Isso me faz lembrar na minha mente um pouco, assim, vagamente, da bandeira de Santa Catarina. Não sei se esse gorro aí tem a ver ou não, né? Mas esta é a República, é a alegoria um quadro, né? Alegoria da República Brasileira. É, eu acho que ela não é tão feia, não. Eu acho mais bonita a vitória, né, de Roma, escrava de Roma, como diz no hino italiano. Acho ela mais bonitinha que a nossa República aí. Mas não é de se jogar fora, ela é bonitinha também. Uma mulher chique, né? Ó. E ela tá aí com a bandeira verde, a espada na mão. Essa é a República Brasileira, é a alegoria, né? É um desenho que simboliza a República. E nessa época, pessoal, 78 aí, ó, é a época do Opalão. Opalão 78 nessa edição aí, inclusive na cor azul Iguaçu metálico. Show de bola. Continuando, pessoal, a outra moeda que eu tenho é essa aqui de 20 cruzeiros de 1981, mas agora que eu mostrei a segunda moeda, eu vou voltar para a primeira para vocês perceberem um negócio. Tá vendo aí que a moeda era de 20 cruzeiros? Essa outra de 78, olha a diferença. É uma moedinha de 50 centavos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer isso aqui, pessoal. Deixa eu fazer aqui, mostrar para vocês essa comparação. Como a imagem vai estar bem pequenininha, eu vou
narrar para vocês o que eu estou destacando aqui. É o seguinte, em 1970, bem na época do quase, né, há 2 anos depois da época de seu lançamento, o Opala custava no Brasil 17.699 cruzeiros. E aí, em 78, né, mais próximo de 75, que é o preço que eu peguei do custo de um Opala naquela época, o Opala de 17 mil cruzeiros, ele já passou a custar 117.840,75. Mas ainda assim, olha o salto de 17 mil para 117 mil, mais de 100 mil cruzeiros, né? Em questão de 5 anos. O que vocês percebem com isso? Não havia muito tempo, os militares haviam tomado o poder no Brasil, né? Muitas reformas, muitas mudanças políticas e econômicas, e era tempo de crise no Brasil, inclusive no mundo, né? Época de crise do petróleo. Então, o mundo estava num grande rebuliço. E o que eu continuo destacando com isso, pessoal? Agora, em 1980 aí, as moedas que antes havia aí de 50 centavos, não havia muita moeda com valor alto, porque a moeda ainda brasileira ainda tinha um poder de compra alto. Agora, em 1980, ó, você já tem uma moeda de 20 cruzeiros. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que 1980, na década de 80, aí o Brasil estava numa crise, cara, violenta. Olha a questão da hiperinflação. Os preços sobem 38 milhões 850% nos anos 80. Então, aquele Opala que em 75 custava 117.840, vamos pegar aí o valor de 91, uma das últimas versões do Opala. De 91, perdão. Em 91 ele vai custar 8.646.000 cruzeiros ou cruzados novos, né? Já quase aí no fim da ditadura militar, né? E já quase na época do Plano Real. E veja a corrosão da moeda, a crise econômica que se instaurou e fez com que a moeda valesse tão pouco que você começou a ter já moedinhas de 20 cruzeiros. Nesse sentido, para você, nosso dinheiro valia tão pouco que você precisava juntar, olha aí, a moeda de 1993. A moeda de 1.000 cruzeiros, essa pequenininha aí. O verso, ela tem na cara, a coroa dela. Nessa época eles estavam destacando as belezas naturais do país. E no caso, nessa moedinha de 1.000 cruzeiros, o peixe acará. E é isso aí, pessoal. Vejam como que se você pegar uma moedinha de 78, depois uma de 1981, você já consegue perceber diferenças. Não é gratuito essa questão do valor delas aí. E olha o extremo de tudo isso. Chegar a ter uma moeda de 1.000 cruzeiros em 1993. Era o auge da nossa crise econômica. Nossa moeda valia tão pouco, o salário mínimo era tão baixo, as condições eram tão difíceis que você tinha uma moedinha de 1.000 cruzeiros. Então isso não é gratuito. E esses detalhes são esses detalhes que interessam a numismática. E se você tinha esse opalão em 78, este era o Opala aí, o de 92, diplomata. Esse diplomata aqui que saía lá pelos seus 8.646.000 cruzeiros. Esse aqui dos anos 80, ó, cupê dos anos 80. Primeira versão, né? Que tem o interior igual ao do 79. Esse é o diplomata dos anos 80. Que já custava mais do que 117 mil cruzeiros. Então, percebendo tudo isso é que você vai adquirindo, né, conhecimento, mesmo a partir de umas moedas, acerca do país, do nosso Brasil. Eu quero destacar para vocês, ó,
É, nessa moeda aqui de 1982, essa de 82, vamos vê-la aqui. Essa é de 78, essa é de 81. Nessa de 82, além dessa série que tem uma igreja desenhada, havia também um desenho, né? Um símbolo, uma simbologia do Brasil, do mapa do Brasil, que enaltecia o plano de integração nacional por meio do modal rodoviário, ou seja, as várias BRs que foram criadas no Brasil. E aí você tem desde a BR-153, que corta o estado de São Paulo, onde eu moro, e vai até lá no norte e nordeste do país, passando, né, saindo do sul, até a BR-101 e também a Transamazônica. Olha aí como é que o Brasil foi integrado, né, de norte a sul pelas rodovias. É, aproveitando aí, ó. Então isso também é uma história que está no verso de uma moeda, está no verso do Cruzeiro de 1982, certo? De uma moedinha, por exemplo, de 10 cruzeiros em 84. Transbrasiliana é uma rodovia que não tem nem asfalto, cara. Os caminhoneiros sofrem muito. É uma verdadeira aventura atravessá-la. E ela está presente nessa moeda. No canal do Ângelo, ele mostra também essas moedas souvenirs. Ele tem uma ampla coleção. E cada semana ele mostra uma. E é o profissional, né? Ele usa até luva para proteger as peças, para não estragar. Esse daqui é uma moeda souvenir que foi apresentada no canal Caruaru Numismática. É outro canal que eu recomendo que vocês conheçam. Recentemente também, o Ângelo não aborda só moedas, ele aborda também notas. Olha aí, uma nota lá do Irã. E aí ele explica todos os detalhes envolvidos a essa figura política aí que desenhada na nota, né? Todos os detalhes, ele faz toda uma explicação profissional sobre o assunto. Vale a pena conferir. E vamos lá, aquela moeda que tem uma igreja. Que igreja que é essa, cara? Que é isso? Dá para perceber aí uma igreja, uma torre da igreja e tal. Inclusive aí o seu desenho original, ó. Tá vendo aí? É a igreja de São Francisco de Assis, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Essa igreja, o que ela tem de especial? Ela foi desenhada pelo mestre Aleijadinho, esse grande escultor brasileiro, autor de muitas obras famosíssimas em todo o mundo, e inclusive dessa igreja clássica, é uma dos expoentes da cultura colonial mineira, essa igreja em São João del Rei. Lá em Minas Gerais, como eu disse, ela foi feita por uma ordem de franciscanos. Eu acho muito bonita, cara. Uma arquitetura única no mundo. Muito legal. Tem tanto o elemento português, mas tem um elemento propriamente brasileiro aí. Você não encontra essa arquitetura em nenhum lugar do mundo. Estamos quase chegando ao fim, pessoal. E eu quero abordar uma outra moedinha que eu tenho em casa, cheia de detalhes aí também culturais, históricos. Essa moeda é carregada, cara. É o One Dime. Seria aí os 10 centavos norte-americanos, né? Aí ela tem a inscrição United States of America, One Dime. E tem uma frasezinha no meio aí, vocês conseguem entender o que está escrito aí? E pluri. Depois tem us, unum. Tem aí uma tocha no centro. Será que é a tocha da Estátua da Liberdade? Tem uma tocha aí. E essa tocha ela simboliza o quê? A virtude, simboliza o fogo que não pode se apagar. O fogo ele desde os tempos da Roma e da Grécia Antiga, lembra aí das Olimpíadas? Ele simboliza essa chama, essa vontade, o desejo, a nossa virtude, que isso nunca pode se apagar. Uma vez extinto, apagado o nosso fogo interior, ou seja, a nossa alma, nós ficamos debilitados, fracos, deprimidos, né? Então o fogo ele tem toda uma simbologia de virtude,
vontade, de ação também, né? Tudo isso aí, pessoal. E essas duas plantas que tem, uma delas é o carvalho e o outro vamos colocar aqui em cima do Dimê, você tem o carvalho. Parece uma noz, mas não é. Uma árvore aí do carvalho e a outra, na outra parte da moeda, é um galho de oliva, de oliveira, né? Que faz a azeitona, para quem não sabe. Então é isso aí, pessoal. Essa é a riqueza toda que tem aí. Eu ainda nem falei da frase latina que tem. O que ela significa? Vou simplificar bem. A união faz a força. Essa é a melhor tradução para essa frase. Você pode querer uma tradução literal, da pluralidade você extrai a, a união. Mas aí não fica tão legal. A frase mais impactante é: a união faz a força. E temos imagens aí nesse sentido. Ó. E pluribus unum, ou seja, todos unidos, na união de todos, o grupo sai fortalecido aí. E pluribus unum. É exatamente isso que está significado aí nessa imagem, né? Todos os peixinhos desunidos, esse peixe maior consegue pegá-lo, né? Mas se eles todos se unirem, aí o jogo vira pro lado dos mais fracos, inclusive. A união faz a força mesmo, não só o açúcar. Sei que alguém vai querer comentar. E é isso que está escrito aí em latim: e pluribus unum. Ou seja, a partir de muitos formam-se um só corpo, um só coração. Vamos ser bem dramáticos aí. E esse tiozinho aí que tá aí no verso, cara, na verdade é um presidente norte-americano, não é um tiozinho, é uma autoridade de Estado. É o Franklin Delano Roosevelt. Com certeza vocês já ouviram falar dele. Ele morreu em 1942, cara, em 12 de abril. Esse cara, ele foi responsável por tirar os Estados Unidos daquela crise de 1929, da crise de Nova York, o crash, né? Foi um período muito complicado. Inclusive o Brasil sofreu com isso porque nós vendíamos café para os Estados Unidos. Nós éramos grandes exportadores dessa commodity e de um dia para o outro tudo ruiu. E a economia lá em problemas, nós também entramos em problemas aqui. E ele fez todo um processo aí de uma união com a sociedade civil, né? Na verdade, o governo dele, que era o seguinte: o governo é o que dizem, né? Que é aquele ideal que todo mundo admira dos Estados Unidos. O governo realmente investiu o dinheiro dos impostos em melhorar a infraestrutura, a economia norte-americana, investir na produção das indústrias e tal. E aí, todo esse ciclo virtuoso da sociedade investindo no Estado, pagando os tributos e o governo devolvendo esses tributos na forma de investimentos, fez com que os Estados Unidos eles emergissem aí dessa crise e ficassem muito bem, né? Então isso foi o que marcou o governo do Roosevelt. E é isso aí, é um presidente norte-americano. A palavra aí em inglês é liberty, não preciso nem dizer que ela significa liberdade. E tem uma outra aí que a gente também tem nas nossas notas do real. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Na verdade a nossa é Deus seja louvado, né? Que é traduzindo para o português seria outras palavras, né? Mas sempre essa referência a Deus na moeda. Então aí, In God we trust. Ela é de 2013, essa aqui da imagem, né? A que eu tenho em casa aqui, ela é de 2011. Deixa eu ver aqui. Isso aí, 2000 e... A que eu tenho em casa, cara, ela é bem igualzinha. Em 2011 essa minha. E esses de mesa aí, essas moedinhas, pode ser dime, né? Cada um pronuncia do modo que quiser. Essas moedas, as versões mais antigas delas estão muito valiosas e quem tiver em casa aí vale a pena guardar ou negociar porque vai ganhar uma grana aí. Muito raro, estão muito faz séculos, né, de produção já. E aí as primeiras versões hoje em dia elas quase não são encontradas. Então é isso aí, pessoal. In God we trust. Já abordei
tudo o que eu queria. Já mostrei o canal do Ângelo, sistemas aí. Vocês já viram essa cédula iraniana, cara? Então, dá uma conferida lá que tem um vídeo. Também do Caruaru Numismática. E olha aí, cara, essas moedas. E o Ângelo ele não tem só moedas, né? Eu não sei quando que ele vai abordar isso também, se vai fazer um canal à parte, ou uma série especial de vídeos. Às vezes ele aborda quando tem algo a ver com alguma moeda. Ele também tem uma coleção de espadas, cara. Espadas, assim, réplicas, né? Eu imagino. E muito legais. Às vezes você vê na parede, no fundo, assim, o pessoal fica super curioso, ele evita abordar, porque não tem nada a ver com a moeda em si que ele está mostrando ali. Diante disso tudo, eu até tive a ideia de fazer aí, ou bolar uma ideia, né? Eu precisaria da colaboração da galera toda, mas como o meu canal é pequeno, a gente não tem tanta visibilidade, a ideia assim não cola, né? Não sai muito do papel. De fazer uma moeda comemorativa, já pensou, dos 50 anos do Opala? Seria uma moeda legal, hein? Marcaria, né, esse ano do Opala no Brasil. É óbvio, eu prefiro, para comemorar os 50 anos do Opala, eu prefiro colocar o meu Opala para rodar e curtir o carro, né, sem esses souvenirs, né? Não há necessidade estrita disso, mas acho que seria legal, não seria uma ideia ruim, não. E aí, só que tudo demanda custo, né? Tem um dinheiro aí, um custo para você cunhar a moeda, tiragem pequena, então seria um valor mais alto. Então seria só mesmo para aficionados pelo Opala, para gostar e querer, né, colocar essa ideia em prática. Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai chegando ao fim. Então recomendo aí que vocês se inscrevam no canal do nosso amigo aí, o Ângelo Numismático. Esse cara ele é fiel, ele tem ajudado muita gente pequena, cara, muito canal pequeno. Inclusive o Vitor e Miriam colou lá na live dele outro dia, ganhou mais inscritos ainda, ajudou muita gente também, o Vitor. Um abraço, Vitor. E é isso aí, um vai ajudando o outro, inclusive eu, na forma que eu posso também, estou ajudando ele aqui nesse vídeo em português. Próximo vídeo eu vou fazer em italiano, focado para o público europeu. Não consigo ainda fazer um vídeo em alemão, mas em breve, quem sabe, a gente consiga, né? Estudando aí certinho. Em inglês, melhor ainda, né? Que tem mais visualização ainda. E é isso aí. O meu YouTube está vinculado agora à Itália, né? E aí vai circular lá entre os numismáticos da Europa para eles conhecerem também e se interessarem. Creio que eles vão gostar muito de conhecer as moedas brasileiras, assim como nós gostamos de conhecer as moedas, os carros e tantas mais coisas que tem só na Europa e não tem aqui. É isso aí, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Opala 7879 azul Iguaçu metálico, hoje correlacionando aí com o preço do carro no Brasil, a corrosão do poder de compra da moeda brasileira, que depois só foi reestruturada com o Plano Real, e agora nós estamos fazendo a façanha de perder essa força que a nossa moeda adquiriu, vai perdendo cada vez mais, ao ponto que o dólar já está custando R$ 5. Espero que ele não chegue a custar R$ 20, que aí a situação vai piorando cada vez mais. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.